E aí, ao final dessa aula, você percebeu, é uma sequência onde a gente organiza o processo do método, a gente encontra as etapas para se gerar, né, as hipóteses epidemiológicas, até que você consiga interpretar bem esses resultados e, com isso, perceber que os riscos e os processos de vulnerabilidade são importantes para direcionar essas hipóteses. Desta forma, o que a gente vai fazer agora é direcionar um melhor desenho de pesquisa para a geração desses estudos. E aí a gente está falando que nós temos dois tipos de estudos. O estudo que a gente observa e o estudo que a gente faz a intervenção, o experimental. Né? Esses estudos observacionais, eles são estudos que a gente não tem uma influência, uma alocação, um direcionamento dos indivíduos. Eu posso simplesmente olhar de acordo com o tempo, a pessoa e o lugar. E os estudos experimentais, a gente tem a possibilidade de alocar os indivíduos de acordo com o meu interesse. Né? Então, esses são os estudos mais de ensaios. Qual é a relevância disso para a epidemiologia? Em 1970, houve um movimento muito forte da medicina, onde a medicina tinha como foco se basear em evidência. Então, quando o médico estava com dúvida, por exemplo, um remédio que ele ia oferecer para um paciente, ele não se baseava no eu acho, eu penso, eu acho que é esse, então vou dar esse. Não. Ele ia na literatura científica e verificava os melhores estudos que oferecessem lá informações de efeito daquele remédio. E, com isso, a prática clínica era adotada dessa forma. Tem uma doutora na Inglaterra chamada Tricia Greenhouse, ela ainda lidera esse movimento, e a saúde, nos últimos anos, ela tem ido para esse caminho. Então, a saúde também é baseada em evidência. Então, a sua atitude, a sua ação, quando você estiver formado, atuando no mercado de trabalho, é essa. Você precisa se basear em evidências científicas, e com isso você ganha tempo, né, e tem o resultado muito mais preciso do que se você trabalhar de forma empírica. Então, a epidemiologia ela tem isso muito organizado, a preocupação de se trabalhar em evidência. Desta forma, a gente tem uma pirâmide da evidência científica, onde os estudos de base são os estudos com menor grau de evidência. Então, por exemplo, quando eu pego estudos de laboratório, né, eu fiz um estudo no laboratório e mostrei o resultado naquele momento. Eu tenho muito viés, essa palavrinha viés significa erro. Eu tenho problemas, eu tenho viés nesses estudos. Eu posso utilizar, por exemplo, uma pesquisa de animais para tentar associar nos humanos. Esses estudos também possuem muitos erros. Né? E à medida que eu vou subindo, eu tenho estudos de opiniões, né? Estudos de carta das revistas científicas. Um autor, simplesmente, que é uma referência na área, fez uma carta e mandou para a sociedade. Aquela informação ela é uma informação científica, mas ela também pode ter algum tipo de viés. Então, esses estudos são estudos considerados, na base da pirâmide científica, os estudos no menor nível de evidência. E à medida que a gente vai subindo, a gente tem os estudos de relato de caso. Pensa numa doença rara, uma doença que você tenha um caso a cada 1 milhão de habitantes. O médico, quando for olhar aquela doença, ele às vezes não encontra estudos. Então, ele encontra, de repente, um relato de um médico, né, que relatou aquela doença, e desta forma a gente consegue lá traçar uma estratégia. Então, os estudos de relato de caso ou séries de caso, eles são utilizados, são importantes, mas ele também possui já a metade ali da pirâmide com relação à evidência. Eu tenho os estudos transversais, que são os estudos mais utilizados dentro do processo da pesquisa. Por quê? Porque são estudos mais fáceis de você realizar. Você realiza no momento do tempo. Então, eu avaliei o perfil corporal, de peso, estatura de indivíduos. Fiz aquela análise daquele momento. Eu não consigo ver causalidades que geraram aquele peso corporal, mas eu avalio o cenário naquele momento. E aí depois, quando eu subo mais um pouquinho, eu tenho os estudos de caso-controle. O caso-controle, se a gente for olhar, por exemplo, indivíduos que morreram devido ao Covid-19, mas não foram diagnosticados pelo novo coronavírus, eu posso simplesmente verificar esses óbitos, fazer exames e mostrar que no passado eles foram contaminados. Então, quando eu olho para trás, quando eu faço um processo retrospectivo, eu vejo os casos e vejo os controles e eu consigo verificar que houve causalidades, através de questionários, perguntando a uma pessoa o que ela consumiu. Mas eu também tenho alguns vieses nesse processo, mas são estudos que a gente já consegue verificar possíveis causalidades. E também eu posso fazer um estudo de coorte, que eu olho para frente.
Eu acompanho quem está com o novo coronavírus. São esses indivíduos, então vamos acompanhá-los através de estudos. Eu estou só observando. Então, quando eu faço um processo prospectivo para frente, eu faço um estudo de coorte, e aí eu também tenho mais causalidade. Então, esses foram os estudos observacionais que a gente falou. Quando a gente chega no topo da pirâmide, a gente está falando dos estudos experimentais, né? E principalmente o estudo de ensaio clínico randomizado. E aí a gente tem, novamente, estou dando exemplo para vocês, né? O novo coronavírus, a gente tem o quê? A gente tem pessoas que foram contaminadas e a dificuldade de se encontrar uma vacina. Como é que você vai realizar a construção dessa vacina? Você vai utilizar estudos de ensaios clínicos randomizados. Indivíduos todos os indivíduos estão com o vírus, você divide um grupo de intervenção e um grupo controle. Mas eles não chegaram simplesmente assim, entrei aqui e você alocou ele no grupo A ou no grupo B. Não, isso foi randomizado, isso foi aleatório, né? Por quê? Porque se eu incluir os indivíduos no grupo que eu quero, eu vou influenciar o resultado. Então eu tenho que ser cego. Então o cego que a gente fala é quem alocou não sabe, né, quem foi alocado, e quem está tomando tanto a vacina quanto o placebo também não sabe o que está tomando, duplo cego. Então esses estudos de ensaios clínicos randomizados, eles oferecem de 3, 4, 5 meses de acompanhamento o efeito. Se de fato aquela vacina gerou efeito no grupo de intervenção. E o grupo controle, a gente faz a comparação e verifica se teve efeito positivo ou negativo. Se teve efeito positivo, a vacina funciona e a gente pode distribuir para a população. Será que existe algum estudo melhor do que esse? Tem. Quando eu consigo gerar vários estudos desse tipo e chegar numa conclusão. É o que a gente fala de estudos de revisões sistemáticas e meta-análise. Revisão sistemática, o nome já diz, uma revisão bem organizada, uma revisão estruturada, que, claro, tem viés. Se você colocar, por exemplo, quero fazer uma pesquisa de vacinas para o novo coronavírus com estudos nacionais em português. A gente tem aí uma dificuldade da língua, um viés de língua, né, de idioma. Então, essa revista ela vai ter problemas ao encontrar os resultados. Então, você tem que oferecer informações claras na sua busca, o máximo de busca possível, né, com relação ao ano, com relação ao idioma, com relação às bases de dados pesquisadas. E você vai encontrar tantos estudos com aquele assunto e no final a meta-análise vai oferecer um gráfico e mostrar para a gente. Dos 10 estudos encontrados, foi gerado efeito positivo ou negativo. Ela vai te dar um resultado e aí você vai basear a sua prática clínica em evidência em cima desses estudos, de preferência os melhores estudos na pirâmide da evidência.